Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Tudo bem? Professor Marcelo aqui para a gente conversar sobre mais uma classe hormonal. Hoje a gente vai começar a falar sobre a história das giberelinas. Vamos então voltar no tempo, lá para a década de 20, 30 mais ou menos, e vamos imaginar que nós somos um fazendeiro lá no Japão plantando arroz. Aqui está a nossa plantação de arroz aqui nessa imagem. Tá? Então a gente vê uma plantação de arroz bem bonita, as plantas bem verdes, parece que não tem problema nenhum acontecendo aqui nessa plantação em termos de nutrição, em termos de doença, em termos de praga. E aí, um belo dia você chega lá, tá caminhando ali pela tua plantação de arroz, você começa a ver uma planta meio esquisita. Uma plantinha meio diferente. Vamos dar uma olhada para aquela planta ali, ó. O que a gente está vendo de diferente naquela planta? Ela parece um tamanho um pouquinho maior do que as plantas que estão ao redor dela, ela parece um pouco mais amarelada, né? Então ela está bem chamando atenção ali comparado com as plantas ao redor. Mais uma imagem dela aqui, ó, dessa planta diferente, a gente consegue ver nessa imagem aqui de baixo, como ela realmente é uma planta de tamanho maior, né? E fica evidente a coloração diferenciada, esse amarelamento que a gente vê nas folhas. Aí você toma nota, volta para casa e fala, interessante, eu tenho uma planta diferente crescendo ali na minha plantação. Aí no dia seguinte você volta lá para ver aquela planta e a situação está começando a ficar um pouco estranha. Você vê que aquela condição parece que ela se alastrou na tua plantação. Olha o quanto de plantas com esse fenótipo alongado e amarelado, né? Isso começa a chamar a tua atenção pode estar acontecendo alguma coisa séria aqui nessa plantação de arroz. Os japoneses, quando descobriram essa condição, tá, começaram então a isolar essas plantas e analisar essas plantas, identificaram então esse fenótipo aí, né, para essa doença, então a gente começa a chamar ela de doença, que faz as plantas ficarem muito alongadas, tá? A gente diz que esse é um padrão de estiolamento, como está escrito aqui no slide, e com caules longos, então caules longos, folhas longas e folhas com esse padrão clorótico, esse padrão amarelado. Então, a gente está vendo aqui uma planta com a doença, que a gente ainda vai identificar o que é, e uma planta normal de arroz do lado dela. Você consegue ver bem a diferença entre as duas. Essa planta aqui, essa planta que está doente, ela vai crescer tanto, mas tanto, ela tem essa promoção ou esse estímulo de crescimento tão exacerbado que eventualmente ela tomba no chão. Ela não aguenta o próprio peso e ela cai no chão. E a gente chama isso de acamamento, quando a planta ela não consegue aguentar o próprio peso e acaba tombando. Isso é uma condição bem ruim, agriculturalmente falando, economicamente falando, porque uma vez que a planta tomba no chão, você reduz produtividade, você sombreia as plantas que estão ali ao redor, você diminui a área que você consegue fazer essas plantas crescerem, né? Então, essa é uma condição que não é ideal e você eventualmente vai perder produtividade. Os japoneses deram, então, o nome para essa doença de Bakane, como a gente está vendo ali em cima no slide. Ou a gente pode usar um termo mais engraçadinho, a doença da planta boba. Por que planta boba? Justamente porque a planta ela cresce tanto que ela não aguenta o próprio peso e ela cai. Então, aí, ó, um pouquinho falando sobre produtividade, essas plantas que estão infectadas com o Bakane, elas eventualmente perdem produtividade, né? Você não consegue produzir muito bem uma planta que está deitada no chão, e isso pode levar até a morte. Uma planta deitada no chão tem mais chance de ser contaminada por fungo ou inseto que está andando naquele solo. Então, gera toda uma gama de problemas quando você tem esse tipo de situação de acamamento. Acamamento não é causado só por esse tipo de doença que a gente está vendo aqui, né? A gente pode ter acamamento por você dar um sobreestímulo de nutrientes para a planta, fazer uma fertilização além do adequado, você pode causar acamamento também. Sombrear a planta também leva a acamamento. Em 1930, então, a gente vê aí, ó, os japoneses vão começar, então, a identificar qual é o agente causador dessa doença, da doença da planta boba. E vão descobrir que é um fungo, tá? Com esse nome, Gibberella fujikuroi. Esse fungo, então, ele vai infectar a raiz do arroz e vai causar esse fenótipo que a gente está vendo aqui nessa planta da esquerda, tá? O fenótipo do Bakane ou a doença da planta boba. Uma informação que eu esqueci de passar, que é a respeito de produtividade, Tailândia, países como Tailândia e Japão já chegaram a perder mais de 40% da produtividade de arroz por causa dessa doença causada aqui pelo fungo Gibberella. E se vocês olharem para o nome do fungo, vocês vão saber por que é o nome da nossa classe hormonal de hoje, né? O motivo da classe hormonal de hoje é chamar gibberelina. A gente já vai chegar lá.
Então, esse fenótipo que a gente está vendo aqui é causado por esse fungo chamado Gibberella. Então, como será? A gente identificou o agente causador, que é o fungo, a gente tem o fenótipo da planta, essa planta estiolada, essa planta que está sendo atacada pelo fungo, né? Será que a gente consegue chegar em mecanismos de ação desse fungo para estar criando esse tipo de fenótipo na planta? Lá em 1938, então, esses dois outros japoneses, o Yabuta e o Sumiki, eles isolaram uma toxina que era produzida pelo fungo Gibberella, que levava a esse fenótipo aqui. Então, eles isolaram essa toxina que vocês estão vendo aqui, né, a molécula dela aqui no slide. Ela tem uma característica ácida e, por conta disso, eles deram o nome para esse composto de ácido gibberélico. Então, um ácido que era produzido pelo fungo Gibberella. Se você aplicar esse composto em plantas, em teoria, você teria esse fenótipo aqui. Tá? Então, se você aplicasse esse ácido gibberélico aqui nessa planta, numa planta de arroz saudável, ela começaria a se desenvolver dessa maneira aqui, como se ela estivesse sendo atacada pelo fungo. Por que eu estou falando em teoria? Porque a gente sabe que, por conta da Segunda Guerra Mundial, houve uma pressa para se identificar essa toxina. Então, a gente estava num período em que o foco de fundo para pesquisa não estava sendo muito em identificar a toxina de fungo, não, né? Estava sendo mais o governo japonês e as instituições de fomento à ciência no Japão estavam querendo mais focar para desenvolvimento de tecnologia de guerra. E o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial mais cedo do que os outros países, já estava brigando com a China no final da década de 30. Então, acabou que essa toxina que eles identificaram realmente não era a toxina que causava esse fenótipo aqui, tá? Ela era uma impureza que foi isolado daquele extrato de Gibberella fujikuroi, mas na verdade não é o nosso ácido gibberélico verdadeiro, vamos dizer assim. Não é realmente a toxina que está causando esse fenótipo aqui. Tá? Então, essa é uma informação mais só por curiosidade. Primeira vez que a gente identificou o que a gente achava que era gibberelina, não era. Tá? Então, a gente tem aqui uma guerra, mais uma vez, influenciando o histórico de hormônios. Né? A gente já trabalhou com situação semelhante quando a gente estava falando lá da auxina. Né? A guerra do Vietnã cruza o histórico da auxina. A gente vai identificar essa verdadeira gibberelina só lá na década de 50, quando a gente isola a primeira vez uma gibberelina verdadeira desse feijão que a gente conhece como feijoca, esse Phaseolus cocineus. Para a gente ter uma ideia em termos de concentração de hormônios dentro de planta, que a gente sempre fala disso, né? Foram necessários mais de 100 quilogramas de semente de feijoca para a gente conseguir isolar 2 miligramas de gibberelina. A gente agora está começando a falar de um hormônio que é realmente um hormônio verdadeiro, um hormônio de plantas, né? Então, é uma molécula que está sendo produzida por uma planta, não é uma toxina produzida por um fungo. Ela é uma molécula que está presente em concentrações baixas, que tem atividades fisiológicas em concentrações baixas. A gente já vai conversar sobre essas atividades fisiológicas. E se você pegar essa gibberelina e você aplicar na planta, você vai ter um parâmetro de crescimento, um fenótipo de crescimento parecido com o que a gente viu lá na infecção pelo fungo Gibberella. Então, a gente continua chamando de gibberelina, mesmo ele não sendo produzido pelo fungo Gibberella, essa classe hormonal. Então, é uma molécula, o fungo Gibberella estava produzindo como toxina um hormônio vegetal. Olha que história interessante. Então, o fungo Gibberella ele consegue manipular o desenvolvimento da planta produzindo um hormônio ou uma molécula que é análoga a uma molécula que a planta produz. Nos anos 50, a gente chega na estrutura final da molécula, da gibberelina, da primeira gibberelina que a gente vai isolar, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, 3 grupos de pesquisa, um nos Estados Unidos, um no Reino Unido e um no Japão, conseguem isolar conseguem chegar na estrutura da primeira gibberelina que se tem conhecimento. Quando a gente pensa a respeito de nomenclatura de hormônios, é sempre, na hora que a gente está dando aula de hormônios, é sempre um pouquinho complicado a gente falar de hormônios, que aí a gente fala de auxina e fala assim, mas a gente está falando de uma classe hormonal, mas o nome da molécula a gente chama de ácido indol 3-acético, ou AIA. Aí quando a gente falou de citocininas, a gente falou, a molécula da citocinina que é a bioativa dentro da planta é a zeatina. Né? Para a gibberelina, a nomenclatura ela é mais fácil para o aluno entender. Por quê? Porque a gente vai dar um nome para a gibberelina só colocando um número no final da ordem que ela foi identificada. Tá? Então, por exemplo, a primeira gibberelina, ou o primeiro ácido gibberélico, a gente vai só colocar, o primeiro que a gente identificou, a gente vai só colocar um número 1 no final.
Então, a primeira giberelina, o primeiro ácido giberélico identificado, a gente vai chamar de GA1, que é essa moléculazinha que vocês estão vendo aqui. A terceira giberelina está sendo mostrada aqui. Ó. A terceira giberelina que a gente identificou, a giberelina 3, ou GA3. Tá? Então, nós temos hoje mais ou menos umas 136 giberelinas já isoladas. Então, se você me perguntar qual foi a última giberelina isolada, provavelmente eu te diria que foi a GA136. E se você identificar uma giberelina nova, você vai chamar ela de GA137. E assim vai. Tá? Poucas dessas giberelinas são bioativas, a gente vai já conversar a respeito de giberelinas bioativas. Essas duas giberelinas que vocês estão vendo aqui, ó, GA1 e GA3, essas são bioativas. E essa aqui é a mais comum em plantas, a giberelina, a GA1. Giberelinas são extremamente baratas para a gente comprar, comparado com outros hormônios vegetais. Essa caixinha que vocês estão vendo aqui é a caixinha de um produto chamado de Progib, que a gente encontra para comprar em casa de material agrícola, e no Mercado Livre, e assim vai. É uma caixinha relativamente barata, tem GA3 sintético dentro dela. Assim como a gente viu para auxina e citocininas, as giberelinas elas também podem ser conjugadas durante a sua via de biossíntese. Isso funciona, não preciso nem explicar mais uma vez, para alterar a bioatividade do hormônio. Então, você conjuga, por exemplo, a giberelina a um açúcar, que nem a gente está vendo aqui, uma molécula de GA3 conjugada a um açúcar, que a gente vai chamar de GA3-glicoside. Isso vai alterar a bioatividade dessa molécula. Essa aqui, a GA3, a gente sabe que é uma molécula ativa. Se você eventualmente conjugar ela com esse açúcar, você reduz ou eventualmente perde a atividade dessa molécula. Isso pode funcionar para a planta quando ela vê que os níveis endógenos de giberelina estão subindo além do que ela quer, aí ela conjuga esse hormônio para reduzir bioatividade. Pode usar esse hormônio conjugado para armazenar ele de uma forma não bioativa, e aí quando necessitar desse hormônio, tira, sei lá, de vacúola, onde ela vai estar acumulando essa giberelina conjugada, e ela desconjuga para voltar a ter bioatividade. Tá? Então, é uma forma da gente ter de inativar e eventualmente armazenar esse hormônio de uma maneira segura. Se você vier e aplicar esse Progib, por exemplo, borrifar esse Progib nas tuas plantas, é bem capaz que boa parte desse Progib a tua planta vai converter ele a uma giberelina conjugada, para usar numa condição mais futura. Com isso, a gente encerra a nossa aula de histórico das giberelinas, e na próxima aula a gente vai conversar sobre quais são as funções biológicas desse hormônio. E vocês vão ver que é muito importante que a gente tenha essa imagem aqui na nossa mente, ó. A imagem é justamente da doença da planta boba. Porque se você olhar para aquela imagem, você sabe mais ou menos tudo que a giberelina faz para uma planta. Tá bom? A gente conversa sobre isso na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.